Em razão da morte do senador da República Luiz Henrique da Silveira neste domingo em Joinville, a TVL presta homenagem póstuma. O blumenauense fez carreira política durante 44 anos. Atuou como deputado estadual, 5 vezes deputado federal, 2 mandatos de governador do estado e estava senador da República. Chegou a ser 3 vezes prefeito de Joinville e ministro de Estado no governo Sarney. A partir de agora, pela TVL, você acompanha o Nossa Gente, programa gravado em 2006. Gordon, o Roy Rogers, nas matinês do Cine Bush, essas fotografias coloridas de Blumenau estão na minha mente, me acompanham a vida toda. Saudade daquele tempo? Saudade, eu acho que aquela infância vivida em boa parte aqui, porque depois que meu pai mudou-se para São José, eu vim aqui sempre em julho e no fim do ano, porque meus avós moravam aqui e moraram aqui muitos anos. Né? Então, essas imagens da infância, elas estão gravadas na nossa memória, na nossa mente, né? E elas foram muito importantes para a formação do nosso caráter e da nossa personalidade. Quanto tempo durou essa infância? Quanto tempo o senhor viveu aqui em Blumenau? Bom, eu saí daqui com perto de 5 anos, né? Mas, como eu te disse, todo mês de julho a minha mãe vinha conosco, nós passávamos o mês inteiro aqui. Nas férias de julho e dezembro, a gente vinha para cá, eu acredito que até aí os 13, 14 anos de idade. Isso tinha algumas leis, era Páscoa, era Natal, era as férias de julho. A gente vinha brincar no sótão da casa de Enxaimel, da Rua Bolívia. O senhor falou dos seus avós, seus pais. Qual a origem da sua família? A minha avó materna, porque os que viviam aqui eram meus avós maternos, né? A minha avó materna era da família Miller, que durante a guerra mudou o nome para Silva, né? O meu avô materno era professor e chamava-se Johann Miller. Ele veio e se estabeleceu como professor em Itajaí. E o meu avô materno era construtor ferroviário. E ele veio para Blumenau porque era mestre da construção da ferrovia que ligou Itajaí ao Alto Vale, a Rio do Sul, né? Essa ferrovia que foi criminosamente desativada há cerca de 40, 50 anos. Aliás, a ferrovia na época era um bom emprego, né? Não, e a ferrovia era um meio de comunicação que hoje, com a não duplicação da BR-470, revela o grande erro administrativo que foi adotado quando se a desativou. Bom, o senhor saiu de Blumenau com 5 anos de idade. Qual foi o destino depois de Blumenau? Nós fomos para São José. Aqui em Blumenau, o meu pai foi editor do jornal Lume, que pertencia ao primo da minha mãe, Honorato Tomelin. E o meu pai era jornalista profissional, ele era do corpo do jornal Notícia em Joinville, e de lá ele veio para Blumenau para ser o editor do jornal Lume. E 5 anos depois, 4, 5 anos depois, ele recebeu a proposta para ser o secretário da Prefeitura de São José. Trabalhou como secretário, o prefeito adoeceu, ele assumiu, foi prefeito de São José durante algum tempo, e aí voltou à sua carreira profissional, que meu pai sempre foi jornalista, a vida toda. Meu pai foi, durante 50 anos, um pouco mais,
correspondente do jornal Estado de São Paulo, em Santa Catarina. Antes de haver agências, meu pai era o correspondente do Estadão, em Santa Catarina. E ele foi para Florianópolis, primeiro para dirigir o jornal Estado, que ainda existe hoje. E depois ele dirigiu durante cerca de uns 25 anos o jornal Diário da Tarde, de Florianópolis, que hoje não existe mais. E, através da atividade jornalística, nós nos mudamos para Florianópolis. Mas eu nunca perdi o meu vínculo com Blumenau. Eu tinha uma tia casada com Pedro Parucchi, e mesmo depois que meu avô se mudou para Florianópolis, eles continuaram morando aqui em Blumenau, e isso fez com que a gente nunca perdesse o contato com a cidade. Bom, o senhor fez então seus estudos primários em São José? Não, quando eu fiz 7 anos, eu já morava em Florianópolis. Eu fiz o primário, o secundário e a faculdade de Direito em Florianópolis. E quando eu me formei, eu fui para Joinville por uma decisão pessoal. Eu não queria ir para uma cidade onde tivesse parente ou amigo. Eu queria vencer pelas minhas próprias forças. E Joinville era uma cidade remota naquela época, né? Naquela época o asfalto chegava em Biguaçu e parava. Dali a gente tinha que pegar uma balsa em Itajaí, não havia ponte. Tinha que pegar outra balsa no Itapocu, não havia ponte. Eu sei que quando eu fui para Joinville, eu saí de Florianópolis às 6 da manhã e cheguei em Joinville às 13 horas, que esse era o tempo de duração da viagem. Aliás, a viagem para Blumenau também era demorada. Eu me lembro do motorista da Catarinense, o seu Maia, o famoso motorista. E muitas vezes a minha mãe ralhava comigo, dizia, não perturba o seu Maia, porque eu ia lá e ficava conversando com ele. E a viagem para Blumenau também era terrível, porque ali em Itapema a viagem era pela praia. E quando a maré estava cheia, o ônibus tinha que esperar que ela esvaziasse, né? Você atravessava toda a cidade de Itapema pela praia. Era uma travessia. Era uma viagem, né? Literalmente. Era uma viagem. E eu cheguei em Joinville e felizmente fui bem sucedido na advocacia. Eu acho que se eu tivesse continuado na advocacia há mais de 10 anos, que eu já poderia ter parado e tinha recursos suficientes para viver uma vida tranquila, sem me incomodar. Mas aí, a convite do Pedro Ivo e do Lazinho... Saudosos, né? Lazinho. O Pedro Ivo me convidou para ser candidato a deputado. E eu estava relutante, porque eu estava só há 4 anos em Joinville. Eu era pouco conhecido na cidade. E aí o Lazinho me ligou e pediu que eu viesse a Blumenau e tivemos um jantar ali no Cavalinho Branco, antiga maternidade que agora está sendo restaurada. E ali ele me convenceu a ser candidato, dizendo que já tinha feito contatos em Brusque, terra da minha mulher, da Ivete, e que o diretório de Brusque iria me apoiar. Então, com essa conjugação, tá, Joinville, Brusque, a minha candidatura se tornava viável, como acabou se tornando, foi o que me levou à Assembleia Legislativa, e de lá para cá foram 11 eleições, né, todas uma após as outras, sem interrupção. Luiz Henrique, dessas 11 vitórias, independente do Legislativo ou do Executivo, teve uma assim que teve um significado especial? A primeira sempre é marcante ou cada uma teve sua importância? Eu era muito jovem para os padrões da época. Que idade? Deputados, eu tinha 34 anos.
né? Então, isso, na época, era difícil eleger um deputado com essa idade, né? Aqui de Blumenau, por exemplo, o deputado era o Aldo Andrade, né? E o próprio Lazinho, antes de ser prefeito, né? Eram pessoas de mais idade. E naquela época, a minha eleição foi um fato novo, assim, uma pessoa tão nova já ser eleita deputado. Hoje as pessoas se elegem com 22, 23, 24 anos e é muito normal. E naquela época éramos eu e o Delfim Neto, presidente da Federação Peixoto Filho, né? Éramos os fatos novos da política, eleitos ambos com uma votação expressiva e ocupando uma cadeira de deputados numa Assembleia que devia ter uma média mínima de uns 40, 45 anos de idade. E toda eleição ela tem um sabor especial, né? Agora, o que é preciso é que você não se empolgue, né? Que você não se ache o rei da cocada preta, que você não se sinta melhor do que ninguém. Até porque a eleição é como um mandato, né? Uma procuração que o povo dá para você agir em nome dele. Então você tem que agir bem, agir com seriedade, agir com determinação, com dedicação, né? E isso eu procurei fazer. Graças a Deus, o povo reconheceu isso e eu fui reeleito consecutivamente 11 vezes. Experimentando todos os caminhos, o legislativo e o executivo. Legislativo e executivo. Há um velho ditado que dizem que as pessoas ou são vocacionadas para o legislativo ou para o executivo. E eu, graças a Deus, fui bem sucedido nos dois, né? Eu fui 3 vezes prefeito de Joinville, reeleger-se 3 vezes como prefeito não é um fato comum. Eu fui 5 vezes eleito deputado federal e 1 vez deputado estadual e agora 2 vezes governador. Então eu agradeço todo dia a Deus que me deu esse privilégio e ao nosso povo, que a cada eleição renova a sua confiança na gente, né? E renova o seu voto na gente. Isso é muito importante. Vamos fazer um breve intervalo e na sequência nós voltamos para falar de uma outra função que o senhor exerceu, presidente do velho MDB e também como ministro. Daqui a pouquinho nós vamos continuar essa conversa. Até já. Estamos de volta aqui pela TVera e na sequência do programa Nossa Gente. O nosso entrevistado hoje é o governador reeleito Luiz Henrique da Silveira. Anunciamos e agora vamos falar. Conte um pouquinho daquela experiência da presidência, hoje do PMDB, mas na época do velho MDB. Bom, eu sucedi Ulisses Guimarães. Houve um período curto do Orestes Quércia e depois eu fui eleito no mandato seguinte. E era bem diferente de hoje. O MDB era um partido coeso, era um partido integrado por pessoas com um compromisso ideológico muito grande em torno das teses do partido. E eu renunciei à reeleição como presidente. Eu fiquei quase 3 anos como presidente e não quis ser reeleito porque havia um clamor do meu partido em Joinville para que eu disputasse as eleições municipais. Mas foi um período muito duro, porque as lideranças do partido, todas, foram envolvidas naquela questão da CPI, dos anões do orçamento, né?
eu era o único dirigente do MDB que não estava citado naquele processo. Aliás, um dia desse eu encontrei um jornalista que trabalhava na Veja na época, e ele disse para mim: olha, nós viramos a sua vida de cabeça para baixo, nós pesquisamos tudo, investigamos tudo e ficamos com raiva porque não encontramos nada que desabonasse você, né? Porque o que nós queríamos pegar mesmo naquela época era o presidente nacional do MDB. E não conseguimos nada que desabonasse a sua conduta, né? Foi agora, recentemente, que ele falou. E eu acho que isso é que deve estabelecer a diferença entre o homem público e o homem do setor privado. Era difícil, Luiz Henrique, fazer oposição na época, à Arena? Hoje é mais fácil? Não, claro que era difícil, porque na época do regime autoritário não havia lei. A lei era a vontade do detentor do poder, do general presidente. Então você podia ser preso a qualquer hora. Se era deputado, podia ser cassado sem defesa, tá? E fazer oposição era um gesto de coragem. Eu muitas vezes me preparei, cheguei em casa e disse para a Ivete: olha, dessa vez eu não escapo, vão me cassar o mandato. Eu me lembro quando fomos 5 ou 6 deputados, dentre os quais estava o João Gilberto, Daci Klein, fomos Ayrton Soares, fomos à Universidade de Brasília durante um processo de expulsão de alunos que estava sendo feito arbitrariamente. Fomos lá hipotecar nossa solidariedade. No dia seguinte, o Correio Brasiliense publicou a nossa foto na mesa da Assembleia dos Estudantes, dizendo assim: deputados serão cassados. E eu cheguei em casa e disse: olha, te prepara, vamos embora, vou voltar para a advocacia. Dessa vez a gente vai ser cassado mesmo. E acabou não acontecendo, não sei porquê, a nossa cassação. Mas fazer oposição naquela época era assim. Eu estava lá quando as tropas invadiram o Congresso, né? Foram momentos difíceis quando o general Cruz, Newton Cruz, decretou Brasília, uma intervenção militar em Brasília. Foram momentos muito... Hoje é fácil você falar daqueles tempos, mas aqueles tempos foram muito duros e muito difíceis. E eu me lembro da greve, a greve dos bancários. As tropas cercaram o Banco do Brasil, onde os grevistas estavam em assembleia, e eu era líder do MDB na Câmara, e o Fernando Henrique era líder do PMDB no Senado. E chegou um grupo de mulheres desesperadas, dizendo que as tropas tinham cercado o prédio do Banco do Brasil, onde estavam em assembleia os bancários, e que iam esmagá-los. E fazendo um apelo para que o MDB fosse lá e interviesse. E o Ulisses pediu ao Fernando Henrique e a mim que fôssemos até aquele local. Nós fomos lá, rompemos o cerco das tropas, fomos negociar com o oficial que comandava as tropas, fomos ao gabinete do presidente do Banco do Brasil, possibilitamos a primeira conversa entre o presidente do banco e os líderes sindicais grevistas, operamos um acordo e resolvemos o problema. Mas aquele foi um dos dias mais tensos da minha vida política como
o dia em que eu e o Pedro Ivo, juntamente com o ex-prefeito Dirceu Carneiro, de Lages, fomos à auditoria militar prestar solidariedade aos 7 estudantes que estavam sendo julgados por aqueles episódios que ocorreram na visita do presidente Figueiredo a Florianópolis, a famosa Novembrada. Né? Nós chegamos lá, a auditoria militar estava cercada por tropas, tanques inclusive, e nós tivemos que cruzar as tropas e negociar com os oficiais para que nos permitisse entrar no recinto. O Pedro Ivo era prefeito, eu era deputado federal e o Dirceu Carneiro também. E aquela foi uma tarde muito tensa, porque os jovens iam ser condenados e não o foram por um gesto de grandeza do presidente Figueiredo, que mandou uma carta ao juiz auditor dizendo que perdoava os estudantes e pedia que encerrasse o processo. E ali já estávamos num processo de abertura para a democracia. Já estávamos. Né? Imagina no tempo anterior. Mas a sua luta, de alguns que o senhor citou, acho que aqui cabe ressaltar o nome do saudoso Ulisses Guimarães, entre outros MDBistas e de outros partidos que faziam parte dessa estrutura, prevaleceu e por isso vivemos nesse estado de democracia hoje, né? Foi a luta dos senhores no passado que resultou no que estamos vivenciando hoje. E hoje nós construímos a democracia formal. Hoje todo mundo é livre para ir e vir, para falar, para defender suas teses, seus pensamentos. Mas nós precisamos avançar na construção de uma democracia social, de um país que ofereça dignidade a todos os cidadãos, que ofereça emprego, que ofereça oportunidade de crescer, de estudar, de se desenvolver, de ter a moradia digna, de ter uma vida digna em si. Governador Luiz Henrique, e a sua experiência no Ministério das Minas e Energias? Não, eu fui ministro da Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. Foi uma experiência muito exitosa. Na época do governo Sarney, né? Foi uma experiência muito exitosa, porque eu operei a passagem a transição do fim da reserva de mercado na informática, substituindo-a por atual lei de informática, da qual eu fui relator depois no Congresso, que criou o sistema de incentivos fiscais para a pesquisa científica e tecnológica nessa área. Eu operei também com a China o maior acordo, o mais importante acordo científico e tecnológico que o Brasil já firmou com outro país. Hoje nós temos uma previsão atmosférica precisa. Por quê? Porque nós temos 2 satélites cruzando o território brasileiro todo dia e oferecendo informações para as estações de rastreamento que estão instaladas ao longo do nosso território, desde a base no Polo Sul até Alcântara, no Maranhão. E esse acordo permitiu que brasileiros e chineses construíssem um satélite artificial que só os países desenvolvidos são capazes de fazê-lo. Nós já construímos 2 e vamos construir mais 2 nessa parceria com os chineses. O senhor atuou então lá no final da década de 80, lá se foram quase 20 anos. Eu atuei como ministro em 77 e 78. Estou mal de memória nesse aspecto, né? Na época a gente sabia tudo na escola porque era obrigado a saber quem era o ministro, quem era o governador, essas coisas. Hoje em dia ficou meio em segundo plano isso. Governador, o senhor também foi... Mas eu lembro do Santa. Sabe qual foi a manchete que o Santa publicou? No dia seguinte, a minha nomeação como ministro, Blumenauense é ministro. Eu fiquei orgulhoso daquilo, porque percebi que a minha terra natal estava orgulhosa de me ter ministro. Né? Vocês podem pegar o Santa da data, eu não me lembro mais o dia em que eu fui nomeado, mas eu acredito que em outubro
de 87, vocês vão ver lá a manchete do Santa. Blumenauense é ministro. Então foi no final da década de 80 mesmo? No final da década de 70. Pois é, mas não foi 87? Ah, sim, 87. O governo Sarney, porque antes era o Figueiredo, Geisel, perdão. Né? Eu é que estou... eu achei que você estou mal assim de memória. Eu é que estou trocando as bolas, desculpe. Então foi 87 e 88. Isso. E não 77, 78. Porque 78 era o Figueiredo, né? Geisel, 87 e 88. Bom, o senhor foi escritor também, né? Não, eu escrevo alguma coisa. Eu tenho alguns livros que publiquei, mas não posso me considerar escritor, até porque escritor é aquele que se dedica a escrever, a ler e escrever. E eu, infelizmente, tenho muito pouco tempo hoje para ler e escrever. Tá? Hoje eu sou um político. Tá? Pelo menos por mais 4 anos eu vou ser alguém no exercício da vida pública. Então, o que o senhor projeta agora para esse próximo governo? Projeto ser mais eficiente ainda, trazer mais recursos para os municípios, fazer mais parcerias importantes para os municípios, como aquela que fizemos com o prefeito Kleinbin para a construção da Vila Germânica, e ser assim instrumento do desenvolvimento do nosso Estado como um todo, não apenas de uma parte ou de uma região, mas de todas as partes e todas as regiões. A composição do seu futuro governo, o senhor já tem em mente os nomes, já está mapeando as figuras? Não, toda a cultura política que nós estamos implantando é diferente. Né? Nós, por exemplo, no nosso governo não é o governador que decide qual obra prioritária para o município. São os próprios prefeitos, os vereadores e os membros dos conselhos de desenvolvimento regional. E eu vou compor o governo a partir de uma decisão coletiva dos partidos que constituíram a coligação Todos por Toda Santa Catarina. E nisso certamente o Blumenau vai ser contemplado. Sim, sem dúvida nenhuma. Os nomes vão fluir desse consenso entre os partidos. Nesse xadrez, não se pode falar em nome porque o senhor disse que não definiu. O senhor tem uma imaginação de quantos representantes da cidade e da região vão estar no seu governo? Não, isso é difícil dizer porque nós temos 12 partidos na coligação. E isso vai fluir dessas negociações interpartidárias. O senhor está igual um treinador de futebol, né? Nem um técnico da seleção brasileira, né? Para definir o time. Não, mas o técnico da seleção brasileira é muito fácil, porque os nomes são óbvios. Né? A gente sabe que o lateral direito é o Cicinho. Tá? Já conhece os craques. O senhor também já conhece os craques que podem atuar no seu governo. É o Cris, é o Lúcio. Agora, no governo é mais difícil, entendeu? Porque o princípio que nós vamos seguir é o da geografia das urnas. O resultado das urnas. Né? Então, o mapa do governo vai ser elaborado com base no mapa das urnas. Vamos fechar para falar de arte, que eu sei que o senhor gosta muito, né? E já que o senhor falou em futebol, me disseram que no passado era um jogador de destaque, é verdade isso? Não, eu jogava, digamos assim, direitinho. Craque era o Renato Viana. O Renato Viana era um jogador que enchia os olhos da gente. Grande ponto esquerda. Foi no Palmeiras, foi no Avaí. Rápido, tinha um chute potente, certeiro, inteligente, se deslocava bem. O Renato Viana foi um craque, como foi o Lazinho. Né? O Lazinho foi um fora de série, como foi o Teixeirinha. Teixeirinha foi o maior craque de futebol de Santa Catarina de todos os tempos. E um dos maiores craques desse país. A Teixeirinha era fantástico. Ele me contou uma história de que ele deixou de jogar no exterior, imagine só na época, para trabalhar na estrada de ferro. Aí vem ao encontro aquilo que falamos anteriormente, né, da importância da estrada de ferro. Bom, mas isso é outra história. Mas o senhor me conte do seu passado como jogador. Eu terminei a minha carreira, quando deixei o futebol,
eu passei para o futebol de salão e integrava a equipe do Clube 12 de Agosto, de Florianópolis. Por esse fui campeão da capital N vezes, fui campeão do estado, fui para a seleção catarinense e a minha carreira terminou aqui em Blumenau, numa noite muito fria, né, em que, ao chutar com força a bola para o gol, eu tive uma distensão aqui na parte posterior da coxa. Parte posterior, e nunca mais eu consegui resolver a recomposição total, até porque não reposei. Na época não tinha esses ultrassons e outros ressonância magnética e coisa da medicina. Joguei direitinho, mas como jogador, dizer, craque era o Renato Viana. Como jogador num time profissional, o senhor jogou, não? Eu joguei no Atlético Catarinense, joguei no São Paulo, tá? Joguei algum tempo lá em Florianópolis, mas eu não fui craque. Eu vou repetir, craque era o Lazinho e o Renato Viana. E o Teixeirinha. Por isso que o senhor teve como opção o MDB? Eu tive como opção o MDB porque eu era líder estudantil quando veio o golpe, né? Eu me pus contra o golpe. E todas as lideranças políticas daquela época da universidade praticamente vieram para militar, ou na clandestinidade, como alguns foram, né, para a luta armada. Eu rejeitei sempre qualquer forma de violência. E eu fui para a luta aberta, democrática, integrando o MDB. Governador, foi um prazer tê-lo aqui no programa. Um abraço grande, hein? Disponha, né? Um prazer grande. Hein? Luiz Henrique da Silveira, governador reeleito agora para o segundo mandato, foi o nosso entrevistado aqui no programa Nossa Gente. Ele, que é natural de Blumenau e que governa agora no segundo mandato a partir de janeiro, Santa Catarina. Nós voltamos numa próxima edição. Grande abraço a todos.